Hepatic. Medicina de excelência a um clique. E agora a gente conversa com o Dr. Márcio Pena, que é neurologista. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Gleice? Bom dia. Bom dia para o senhor. Para quem está acompanhando a gente agora e fica com aquela dúvida, quando procurar um neurologista? Uma ótima pergunta. Bom, as pessoas pensam na neurologia como uma área difícil, até misteriosa. Tem um pouco de sentido nisso. Mas vamos pensar o seguinte: todos os nossos movimentos, as nossas sensações, as nossas percepções, pensamentos e raciocínio são comandados pelo sistema nervoso. Então, vamos ver, se você apresenta um motivo qualquer, uma dificuldade de movimento, uma sensação estranha no corpo, por exemplo, um formigamento, uma dormência, ou uma lentidão para poder se movimentar, um movimento que você não consegue fazer apropriadamente, ou mesmo uma dificuldade de pensar, de raciocinar, uma dificuldade de memória, por exemplo, isso pode ser um problema do sistema nervoso. Outras coisas também que acometem, como por exemplo, tonturas, dores de cabeça, também são da alçada do neurologista. Nessas situações, vale a pena uma avaliação. E tem alguma idade mínima que a mãe ali pode levar o filho para fazer uma espécie de consulta de rotina, ou a partir desses indicativos que o senhor comentou? A neurologia, ela abrange tanto as crianças quanto os adultos, sejam adultos jovens ou idosos, porque o sistema nervoso está presente com a gente desde o nosso nascimento. Então, em qualquer idade, podemos ter alguma manifestação. O detalhe é que nas crianças, claramente, o olhar atento dos pais é fundamental. Se a criança, por exemplo, apresenta alterações de comportamento, dificuldade de aprendizado, dificuldade em realizar as brincadeiras como as outras crianças, pode ser uma alteração do sistema nervoso. E ela pode, por exemplo, precisar de um tipo de avaliação. Nesse caso, habitualmente, eu procuro um neurologista pediátrico. A neurologia pediátrica é uma área bem à parte na neurologia, devido às suas especificações. O senhor fez medicina na Federal de Minas Gerais, Sim. Depois veio para Ribeirão Preto, Sim. Continua por aqui. Sim, sim. E foi aqui em Ribeirão que fez a especialização nessa área. Exatamente. Eu fiz minha formação no FMG em Belo Horizonte, tá, na graduação, em medicina. Posteriormente vim fazer minha residência aqui em neurologia em Ribeirão Preto e faço meus atendimentos na área de neurologia geral de adultos. Tá? E dentro da neurologia geral, algumas coisas também específicas são foco do meu trabalho. Quais são elas, doutor? Uma área que particularmente de meu grande interesse e estudo é o uso da toxina botulínica nas doenças neurológicas. Geralmente a toxina botulínica, que as pessoas comumente reconhecem como Botox, que é o nome comercial de uma das toxinas disponíveis, como sendo algo associado à estética. É verdade, ela é utilizada na estética, mas ela é extremamente útil para o tratamento de algumas doenças neurológicas. É um medicamento que consegue gerar um relaxamento muscular, sendo extremamente importante em doenças em que a pessoa apresenta contrações musculares exageradas, inadequadas ou involuntárias. Por isso, é um tipo de tratamento que, para essas condições, se mostra útil e cientificamente comprovado. Muito interessante, né? Geralmente as pessoas associam mesmo a toxina botulínica com essa questão estética. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais, desse um exemplo para a gente de alguma doença, alguma condição que ela é utilizada. Provavelmente alguém já deve ter visto um parente, familiar, amigo, ou mesmo na televisão, uma pessoa que sofreu um AVC, por exemplo, em que um lado do corpo ficou paralisado. Não raramente, depois de um certo tempo, essa parte paralisada ou com uma movimentação menor, ela pode desenvolver posturas anormais e contrações musculares incontroláveis, mantendo, por exemplo, o braço dobrado de uma forma inadequada, gerando dor, prejudicando a sua função. A toxina, nesse tipo de situação específica, pode gerar relaxamento muscular, que junto com o trabalho reabilitativo, com fisioterapia, terapia ocupacional, pode ajudar o paciente a ter menos dor e a melhorar a função e o posicionamento daquele membro, por exemplo. E a toxina botulínica, ela precisa ser aplicada com uma certa constância, ou claro, depende de cada paciente, Sim, mas sim. até mesmo na questão estética tem aquela questão do senso comum de que o próprio corpo absorve, porque nós produzimos isso, é isso mesmo? Tá. A toxina, em verdade, ela não é produzida pela gente. Ela é purificada através de uma toxina mesmo, produzida por uma bactéria, tá? Mas ela é purificada de forma segura e utilizada para fins terapêuticos, tá?
O que ocorre em seu uso é que ela é injetada localmente na musculatura. Essa injeção, ela determina a captação da medicação logo onde comunica o finalzinho do neurônio com o músculo, com a fibra muscular, e lá ela bloqueia a liberação de substâncias químicas que geraria a contração daquela musculatura. Claro que isso é feito de forma controlada, Sim. de modo que você procure só retirar o excesso de contração, a contração inadequada. Só que o nosso organismo, ele consegue eliminar o efeito da toxina depois de alguns meses. Então, a maior parte dos pacientes necessariamente precisam repetir o procedimento. Claro que cada caso é individual. Há eventualmente pacientes que aplicam, por exemplo, apenas uma vez, alcançou seu objetivo, com trabalho reabilitativo, ter uma resposta adequada, não precisaria aplicar mais. Mas a grande maioria precisa aplicar em intervalos irregulares, de fato. Certo, doutor. E além dessa área, eu li também que o senhor fez uma especialização ali na parte do sono. Ah, sim, sim. Não só em sono, mas como em epilepsia. Dos meus anos de subespecialização, feito aqui mesmo em Ribeirão Preto, compreendia epilepsia e distúrbios do sono. Tá? Para quem está acompanhando a gente agora, o que seria a epilepsia, doutor? Sim, isso é extremamente importante. A epilepsia é uma doença muito antiga. Ela já é relatada desde os tempos bíblicos, em que as pessoas popularmente reconhecem como a pessoa tendo um acesso ou um ataque, em que ela perde a consciência e apresenta abalos musculares, tá? De forma incontrolada, às vezes com salivação e tudo. Posteriormente, o evento se encerra espontaneamente, a pessoa pode ficar sonolenta ou confusa e desperta depois de alguns minutos novamente. É um tipo de evento que, infelizmente, carrega um grande estigma social às pessoas que apresentam isso. Só que a epilepsia ela é maior do que isso. Por quê? Às vezes você vai ter crises que não tem todo esse aspecto. Às vezes tem crise em que a pessoa apenas apresenta uma súbita interrupção da sua atividade, do comportamento, assumindo às vezes um comportamento bizarro, simplesmente parada, o que os leigos chamam popularmente de ausência, por assim dizer, que também pode representar uma crise epilética e que precisa ser avaliada. A avaliação desses pacientes é feita através de uma entrevista bem direcionada, exame físico e realização de alguns exames complementares que muitas vezes são necessários, como o eletroencefalograma, por exemplo, que também é realizado lá na clínica. E tem um fator genético também, doutor, no caso da epilepsia? Porque quando a gente fala de neurologia, muitas pessoas acabam associando majoritariamente com a questão genética. Essa pergunta é extremamente importante. Quando a gente pega a epilepsia especificamente, entende-se como um conjunto grande de doenças, assim dizer, de várias causas que podem se expressar com crises. Nem todas elas, aliás, a minoria, por assim dizer, tem alguma associação genética. A grande maioria não. Ou são de causa desconhecida, ou às vezes secundário alguma lesão cerebral que a pessoa tenha apresentado. Por exemplo, ela pode ter apresentado um AVC e alguns pacientes com AVC, além de outras sequelas, podem desenvolver epilepsia após um AVC. Ou a pessoa, por exemplo, teve um tumor cerebral que foi tratado, mesmo assim ela pode apresentar crises, por exemplo. Certo, doutor. E como que é o tratamento para a epilepsia? Como que funciona? O tratamento primordial da epilepsia é feito com medicamentos e orientações. Há, hoje em dia, uma quantidade grande de fármacos que permitem um controle adequado das crises na maior parte dos pacientes, felizmente. Inclusive, até mesmo com um único tipo de medicamento. Naturalmente, haverão pacientes que às vezes precisarão de associação de medicamentos. Ou mesmo casos mais raros que poderão precisar de uma avaliação pré-cirúrgica. Alguns pacientes, às vezes, com epilepsia, têm indicação de realizar cirurgia para tentar controlar aquele foco epilético dentro do cérebro. Nossa, doutor, muito interessante. E ainda falando sobre essa questão de distúrbio do sono, a pandemia da Covid-19 causou um pico de estresse, ansiedade em muitas pessoas. Eu gostaria da sua avaliação como neurologista no impacto a curto, médio e longo prazo. Sim. A Covid é uma novidade para todos, não só na neurologia, como quase todas as áreas médicas. Tá? Em relação à neurologia, o que se percebeu fundamentalmente em relação à Covid, mesmo as pessoas tiveram casos mais leves,
às vezes alterações de humor, alterações comportamentais, alterações de raciocínio, que perduraram por alguns meses, ou eventualmente até um pouco mais do que isso. Não sabemos ainda, dentro da neurologia, se isso indica realmente alguma lesão propriamente do cérebro pela Covid, mesmo nos casos leves. Provavelmente não, tá? Mas é claro que apenas o acompanhamento a longo prazo e o conhecimento científico a respeito vai poder dizer isso de uma forma mais apropriada. Quando avaliamos, por exemplo, pacientes que tiveram formas leves da Covid, que estão com queixas eventualmente de memória ou raciocínio, e a gente faz uma extensa investigação, inclusive com exames como ressonância, nada é identificado. Esses pacientes são acompanhados, podem se beneficiar em alguns casos de reabilitação cognitiva com o neuropsicólogo e costumam ter uma evolução bem favorável. Mas a Covid ainda é um grande mistério para a gente. Puxando um pouco ainda a questão do distúrbio do sono, que você tinha falado anteriormente, a Covid também impactou. Percebe-se, tem percebido, que pacientes com Covid, que tiveram Covid, às vezes começam a perceber uma pior qualidade do sono. Não se sabe muito bem ainda o significado disso. Quando a gente pega na questão do distúrbio do sono, mesmo fora do cenário da Covid, isso é muito importante, são distúrbios extremamente comuns. Temos que pensar que cerca de 1/3 de nossa vida nós passamos dormindo. Isso não é pouca coisa. E o sono é fundamental para nos dar qualidade de vida, seja no nosso universo de trabalho, no universo familiar. Quando pegamos distúrbios do sono, as causas de um sono ou percepção de sono insuficiente ou não reparador são enormes. Quando a gente pega, por exemplo, a questão da insônia, a insônia seria aquela percepção de um sono inapropriado em quantidade inapropriada. As causas são diversas, variando desde uma chamada higiene inapropriada para dormir, é como se fosse uma perda do aprendizado do ato normal de dormir, por exemplo, com comportamentos inapropriados, como ingestão, por exemplo, de café no período noturno, mesmo do cigarro, ou mesmo ficar acessando o celular. Dormir na exaustão, né, doutor? Exatamente, esse não respeitando o teu horário. Esse é um exemplo, a questão da higiene do sono. Entretanto, outras causas também. Você pode ter pessoas, por exemplo, que não têm um ambiente adequado para dormir. Às vezes moram numa grande cidade, um ambiente extremamente barulhento e hostil. É outra causa também que pode determinar esse prejuízo, a insônia no caso. Outra situação também é a pessoa que tem um problema, às vezes, de depressão ou de ansiedade, e também pode afetar o sono. São apenas alguns exemplos. Temos também os problemas que são chamados de uma forma até um pouco diferente como orgânicos, por assim dizer, relacionados ao sono, como por exemplo a apneia do sono, em que a pessoa durante o sono ele apresenta uma alteração na dinâmica respiratória e do controle do tono muscular do aparelho aqui respiratório superior, que seria da laringe, estruturas da faringe, e ele apresenta a apneia, que é a obstrução da entrada do ar para os pulmões, dificultando a respiração naquele momento e gerando um despertar que pode ser imperceptível ao paciente. E esse despertar determina, imaginando que ele pode acontecer dezenas de vezes no período noturno, um pior prejuízo do sono, porque você não consegue consolidar o sono apropriadamente. Alguns pacientes com apneia do sono podem se beneficiar, por exemplo, de tratamentos que envolvem o uso de aparelhos como o CPAP, que através de uma máscara eles jogam um ar de forma confortável para a árvore respiratória do paciente, permitindo que ele não faça apneia e durma melhor. E é importante falarmos da apneia porque, sabidamente, cada vez mais a ciência tem descoberto a associação da apneia com prejuízo para o organismo como um todo. Nossa. Na cardiologia, por exemplo, há um interesse em relação à apneia porque tem ocorrido uma associação da apneia do sono significativa, quando não tratada, com aumento de risco de eventos cardíacos isquêmicos, por exemplo. Pior controle pressórico e mesmo na neurologia, indícios que ela pode prejudicar ou mesmo ser um fator de risco a mais para acidente vascular cerebral, por exemplo. Então isso é extremamente relevante. Com certeza, doutor. Quem está acompanhando a gente agora, que sofre para dormir, tem alguma dificuldade, pode procurar e deve procurar um neurologista. Sim, e uma certamente. coisa curiosa, como que funcionam os exames para uma pessoa que tem essas condições? É aquele exame que a pessoa tem que dormir no consultório? Sim. Como que funciona isso, doutor? Vamos lá. Quando você pega os distúrbios do sono, alguns tipos de distúrbio você precisa realmente visualizar de forma objetiva o que está acontecendo. Um exemplo, em relação à apneia do sono, o exame chamado polissonografia é fundamental.
A pessoa realmente precisa pernoitar numa clínica especializada em que ele tem os seus sensores colocados no corpo que percebem a sua respiração, percebe se ele está tendo despertares, mesmo que imperceptíveis, durante o sono. Isso é registrado e é analisado pelo médico posteriormente. Para a apneia do sono é fundamental. Para a insônia, ela não é usada de rotina, curiosamente, porque para a insônia, fundamentalmente, a entrevista clínica é o fundamental. Um outro aspecto na insônia que pode ser utilizado são os diários de sono, por exemplo, que a pessoa registra a sua rotina de sono. Em algumas situações, é verdade, de insônia, pode ser necessário o uso da polissono, sim. Quando você tem suspeita que talvez a insônia esteja associada a um distúrbio respiratório. Curiosamente, pode acontecer da pessoa eventualmente ter uma apneia e ele interpretar isso como um quadro de insônia, uma percepção de um sono encurtado e ser apneia. Isso pode acontecer, não é a manifestação mais comum. A expressão clínica mais comum da apneia é a sonolência excessiva e tudo, e não a sensação da pobreza, o encurtamento do sono, mas isso é possível. Às vezes você pode ter, um paciente com insônia, que ele pode ter um pouco de dissociação, quando a gente conversa na entrevista, entre o que ele acredita que ele dorme e o que é real que ele dorme. Às vezes você pode ter, inclusive casos extremos, de pacientes que acreditam piamente que não dorme em nenhum momento, o que fisiologicamente é impossível. Sim. A pessoa, pelo menos um escape de sono ela tem que ter, não é possível, senão ela praticamente não vive. E nesse tipo de situação, por vezes, a polissonografia é importante porque ela consegue mostrar, às vezes, que o paciente realmente dorme. Sim. Só que ele perdeu, curiosamente, os mecanismos de percepção que ele dorme, como se fosse um estado de dissociação. Não é comum, isso é raro, mas existe também. Sim. Então, observe que a indicação desse tipo de exame, que é realizado em diversas clínicas, ela depende de uma avaliação médica muito criteriosa. Certo. E recentemente eu vi um artigo na BBC falando a respeito da paralisia do sono, um assunto que viralizou nas redes sociais. Gostaria que o senhor comentasse um pouco, por gentileza, explicasse para quem está acompanhando a gente. A paralisia do sono, veja bem, eu preciso alertar, existe uma grande chance de todos nós, pelo menos uma vez na vida, existe uma chance significativa de ter um episódio. A paralisia do sono é algo relativamente comum. É uma situação curiosa. Quando você dorme, em verdade, o sono não é um elemento contínuo apenas, não é um ato de desligar o seu corpo, na verdade é um processo de atividade muito intensa cerebral e que é extremamente necessário à nossa vida. Sim. Quando você dorme e é feita a análise desse sono, percebe-se que durante o sono existem fases de aprofundar do sono, superficialização do sono, fases, por exemplo, em que a gente tem até uns movimentos oculares mais rápidos, e tem esse nome mesmo de sono REM, de movimento ocular rápido, em que a maior parte dos nossos sonhos ocorrem. Quando ocorre a paralisia do sono, é porque, veja o que se acredita, durante o sono a gente pode eventualmente ter algum despertar. Algumas vezes a gente percebe que despertou à noite, mas muitas vezes pode ser que você não perceba esse despertar também. Você tem microdespertares que até certa quantidade está dentro do esperado. Sim. Curiosamente, quando você desperta em si, você desperta de fato, você tem movimentos, você desperta não só a sua mente, mas o seu corpo, você consegue se movimentar. Tanto é, eu despertei, quero ir ao toalete, eu vou até o toalete, Sim. Meu corpo funciona. Só que, curiosamente, na paralisia do sono, é como se houvesse um despertar da tua mente, mas o seu corpo não despertou. Então, o seu comando motor para o corpo, ele não funciona. Mas qual é a lógica disso? Quando você está, como eu falei anteriormente, naquele sono REM, que é o sono de movimento ocular rápido, onde ocorre a maior parte Sim. dos nossos sonhos, olha que interessante, você sonha. E a gente sonha com as coisas mais diferentes possíveis. Eu posso sonhar que eu estou correndo, posso sonhar que eu estou comendo, posso sonhar que eu estou lutando, ou passeando ou mesmo voando. E espera-se que durante esse sonho o seu corpo não atue, você não se Sim. movimente por aí, saia correndo pela casa, não é esperado isso. Então a gente tem mecanismos fisiológicos de proteção. Se ocorrer, por exemplo, de alguma forma um despertar da sua mente durante o sono REM, o seu corpo ainda está, felizmente, dormindo. Então o que se acredita é que esse despertar da paralisia do sono está acontecendo nesse momento, de modo que você acordou, digamos, da sua mente, você tem ciência, mas o seu corpo ainda está dormindo.
É assustador para quem sofre, isso não tenha dúvida, mas é algo benigno na imensa maioria das vezes. Depois de alguns minutos... Não é um indicativo de algum eu preciso salientar isso. Existem situações raras, uma situação específica que eu vou falar daqui a pouco. Perfeito. Mas o habitual, que provavelmente a maior parte das pessoas já relatou, vai relatar que teve alguma vez na vida, é que ela teve isso depois, ficou assustada, é claro, mas depois de alguns minutos ela voltou a se movimentar normal. E é assim que acontece. A paralisia do sono ela dura alguns minutos e ela sempre reverte. Ela não é um AVC, ela não é nada disso. É simplesmente esse fenômeno que ocorreu, em que sua mente, de certa forma, despertou, mas o corpo não despertou. Tem idade para isso acontecer, doutor? Pode acontecer a rigor em qualquer idade. É mais comum a sua manifestação quando ocorre, geralmente, o adulto jovem, mas pode acontecer em criança ou adolescente, por exemplo. Detalhe importante, como eu comentei, existe uma situação um pouco mais rara em que a paralisia do sono ela está junto de outros elementos de uma outra doença do sono que é chamada de narcolepsia, que é uma doença diferente, incomum, em que apresenta, além da paralisia do sono, outras alterações. A pessoa apresenta habitualmente um sono de qualidade ruim, ela costuma ter durante o dia ataques do sono, inclusive até mesmo, isso de forma até anedótica, já foi mostrado em cinema, em filmes, até de personagens. Esses ataques do sono? A pessoa, igual eu estou aqui com você, digamos Ela assim, subitamente, mas não se espera que eu durma aqui, e de repente eu simplesmente durmo conversando com você, por exemplo. No meio de uma conversa? No meio de uma conversa, às vezes. Risco, às vezes a pessoa pode estar dirigindo. Esse é o grande problema. Trabalhando com alguma máquina Quer dizer, em situações que não se espera, porque veja, ela não teve, por exemplo, é diferente de uma pessoa que teve uma noite de sono extremamente ruim, uma privação intensa de sono, e de repente, durante o dia, simplesmente você cochilou, pescou, por assim dizer, estiver assistindo um filme. Sim. É diferente. Você pode ter a fragmentação do sono, um sono de qualidade ruim, mas não tão extremo que justifique você ter um evento desse, uma situação que não é para dormir. Exato. Não é para eu dormir aqui, em hipótese alguma agora, nem você. Então, isso seria um ataque de sono. E é uma situação incontrolável, a pessoa não controla. Caramba. Então, olha como pode ser incapacitante. Além disso, a pessoa nessa doença, que é a narcolepsia, ela pode apresentar também alucinações de transição do sono, certo. Que elas podem acontecer no início do sono, quando está pegando no sono, ou mesmo no processo de despertar do sono, que às vezes são alucinações que assustam a pessoa também, mas não indicam loucura, nada disso, faz parte da doença. Uma outra situação, um outro sintoma que pode acontecer é em situações, por exemplo, muito emotivas, seja do ponto positivo ou negativo, a pessoa perder o controle motor do corpo e ficar sem movimentos durante segundos ou minutos, é um fenômeno que é chamado de cataplexia. Tá? Então, todo esse conjunto de elementos é indicativo de uma doença rara, mas que existe, que chama narcolepsia, para a qual tem tratamento, tá? E que o paciente pode recuperar a sua funcionalidade, o seu sono restaurador e controlar esses sintomas, recuperar essa qualidade de vida antes de tudo. Perfeito, doutor. E qual que é o seu recado para quem está assistindo a gente agora, que está pensando em agendar uma consulta com um neurologista? Não deixe de agendar. O neurologista é um médico preparado para avaliar o paciente em diversas circunstâncias, diversos sintomas. O sistema nervoso controla a nossa vida, não tem jeito, dependemos dele. E é importante esse tipo de avaliação. Muitas vezes o paciente pode nos procurar com alguma dúvida, às vezes algum sintoma, e a gente investiga, avalia e não tem nada de importância. Que bom, mas isso é importante, faz parte também da nossa avaliação preventiva, digamos assim. Outras vezes, os sintomas podem indicar alguma doença, é verdade, mas é importante que, uma vez indicada, a gente trate de uma forma precoce para possibilitar a melhor e preservação da funcionalidade da pessoa. Então, sejam sempre bem-vindos a uma avaliação neurológica. Partique. Medicina de excelência, um clique.